não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. O que eu me recordo nesse período tão crítico de retorno, no dia 21 de novembro ao hospital, depois da convulsão, é que, como não tinha quarto liberado e disponível para mim, eu tendo que ficar numa maca guardando o quarto ser liberado, a minha esposa não tinha local para ela ficar e ela ficou numa cadeira do lado da maca. E eu me lembro de ouvir o enfermeiro ali de plantão chegar para ela, isso já era noite, né? Chegar para ela pedindo para que ela fosse até a poltrona descansar um pouco, porque eu estava com os sinais vitais bons e estava tendo acompanhamento, estava tudo certo, que era para ela descansar melhor, num lugar um pouco mais confortável. E ela não saiu do meu lado. Ela passou a noite inteira do meu lado, sentado numa cadeira, do lado de uma maca, numa emergência lotada. Do meu lado, na emergência, uma pessoa sendo atendida ali com um derrame, outro mais além tendo infarto, uma microcirurgia sendo feita apenas com um biombo separando, e isso num hospital particular, tudo algo que a gente não tinha consciência que poderia ser, e não foram momentos bons, né? Mas conseguimos um quarto. Por intermédio da minha sogra, a gente conseguiu um quarto e a gente foi pro quarto novamente. Ali comecei a fazer os tratamentos para convulsão e estabilizou, realmente. Houve a estabilização ali desse quadro, tomando a medicação adequada. Recebi alta novamente no dia 26 de novembro. Dia 26 de novembro saí do hospital novamente e fui para casa. Né? Fiquei em casa dia 26, dia 27, dia 28 e eu comecei a sentir uma dor muito grande na perna, a perna começou a inchar, a perna do lado esquerdo. Aí meu pai olhou minha perna, falou: tá estranho, né? Acho que é melhor a gente ir no hospital ver o que uma pessoa amiga deles, do meu pai e da minha mãe, falou que poderia ser trombose, né? Pelo quadro ao qual eles falaram, do inchaço, da vermelhidão, da dor e do pós-cirúrgico, isso poderia ser normal. E então meu pai veio, me pegou e falou: vamos voltar para o hospital, que é melhor a gente ir ver no hospital o que é. Eu voltei para o hospital no dia 29 de novembro. No dia 29 de novembro eu voltei e fui atendido pelo meu próprio médico, que havia feito a cirurgia cerebral. E quando ele pegou na minha perna, tudo, ele falou: o indício é realmente de trombose. Mas vamos fazer um exame. Eles fizeram um exame de ecodoppler no momento ali no Hospital Vita e realmente constatou a trombose. Ele olhou para mim, eu lembro dele estar abaixado, segurando na minha perna, e falou: menino, você vai internar novamente. Isso no dia 29 do 11. Voltei para internação. Quando eu voltei para internação, eu estava até então ali bem espiritualmente, forte, mas quando eu voltei para internação, alguma coisa me abalou, alguma coisa não deu certo, alguma coisa não estava fazendo sentido para mim. Por que eu estava sofrendo tanto? Por que aquilo estava acontecendo? E eu lembro que eu tinha sido indicado naquele período para a consagração de diácono da minha igreja, e eu ter voltado para a internação me impediria de ser consagrado, porque a consagração seria logo depois, em dezembro, e o período que eu iria ficar internado passaria a consagração, e eu não poderia estar presente na igreja e ser consagrado pelo ministério que eu pertencia. E nesse momento bateu aquela ideia de que eu tinha feito alguma coisa errada, que Deus estava me rejeitando, que Deus não queria que eu o servisse ao ministério. E aí realmente abalou, né? Porque
Quando a gente sofre as coisas no nosso físico, quando a gente sofre as coisas no dia, às vezes, as turbulências, o deserto, e quando você está com a tua espiritualidade, a tua fé em cima, você enfrenta qualquer batalha, você bate de frente com qualquer problema, com qualquer gigante, você enfrenta e encara o gigante, mas quando você se sente abandonado por Deus, rejeitado por Deus, você não tem força para enfrentar. E nesse momento eu me sentia assim. Eu me sentia desse jeito. Porque várias coisas aconteceram e eu não entendia porquê. E aí uma confusão entrou na minha mente e eu entendi que isso poderia ser algum problema, alguma rejeição de Deus, ou algo que Deus estaria me punindo por alguma coisa que eu tivesse feito, algo nesse sentido. A nossa cabeça não sabe nem o que pensa. E certo que no dia 3 de dezembro eu saí do hospital e já nesse momento a minha sogra não podia mais estar auxiliando a minha esposa a cuidar de mim. Minha esposa tinha que voltar às atividades dela no trabalho dela e a vida tem que continuar. E nesse momento minha cunhada, a irmã da minha esposa, recebeu liberação na escola dela por já final de ano letivo e então eles decidiram mandar ela de Guarapuava para cá, para Colombo, né, para Curitiba, para poder ajudar a cuidar de mim, né? E aí, nesse momento as coisas começaram a mudar um pouco. Um pouco não, mudaram muito. Porque eu estava abalado, eu estava entristecido, enfraquecido espiritualmente, não só agora no físico, mas no espiritual também. E quando a minha cunhada veio, algo mudou. Mudou pelo seguinte: 2013, não só por ser dezembro, né, período de festas, né, próximo da virada de ano, período de Natal e tudo mais, mas isso por si só já se movimenta a cidade, já se movimenta principalmente a rodoviária, né, de viagem, retorno, mas também porque 2014 haveria a Copa do Mundo aqui em Curitiba. E Curitiba ia ser uma das sedes, né, da Copa do Mundo, e a rodoviária estava em reforma, então aquilo estava uma verdadeira bagunça, né, então reformando tudo e pelo final de ano e tudo. A minha cunhada veio de Guarapuava e meu cunhado, que aqui mora em Curitiba, que mora aqui em Colombo, né, pegou minha esposa e foram buscá-la. Eu fiquei em casa com a minha mãe e foram buscá-la na rodoviária e quando encontraram com ela, na verdade foram para buscar ela na rodoviária, estava realmente uma bagunça, né? Ninguém sabia onde parava, a rodoviária totalmente em reforma, ninguém sabia onde descia as pessoas do desembarque, aonde embarcavam, estava bem complicado devido à reforma para a Copa do Mundo da rodoviária e pela questão do final do ano. Meu cunhado falou para minha esposa: fique aqui, né, num lugarzinho ali que eu vou tentar estacionar o carro, parar, achar um lugar para estacionar o carro, já volto, e se ausentou. E ali eles ficavam esperando a minha cunhada chegar. E nesse momento que ele se ausentou, eu chamo de anjo, não tem como chamar de outra coisa, mas um senhor se aproximou da minha esposa, a rodoviária lotada, cheia de gente, e estendeu a mão, pegou na mão dela, e a minha esposa conta que aquele senhor começou a falar com ela, e ela começou a sentir que era Deus falando com ela. E aquele senhor tinha uns olhos azuis, né? Um senhor baixo, algumas marcas nas mãos, uns riscos. E ele falou para ela que meu nome é Jaiminho, e começou a falar com ela. E aí, quando Deus fala, é inconfundível. Quem já ouviu a voz de Deus não se confunde jamais, sabe que quando é Deus falando, reconhece a voz, e ela soube que era Deus falando com ela. E falando com ela sobre tudo que pelas dificuldades que ela estava enfrentando.
E ela foi querer falar, né, espontaneamente, já chorando, em meio à rodoviária lotada, em meio àquela bagunça que estava ali, sobre o que ela estava passando. Ele falou: olha, filha, não precisa dizer, eu sei. É claro que ele sabia, era Deus falando. Mas o motivo pelo qual vocês estão passando, e ele passou ali, Deus falando por que nós estávamos passando por tudo aquilo. Às vezes as pessoas olham pra gente, né? Hoje, pela misericórdia, pela graça do Senhor, a gente tem a condição de estar à frente de uma igreja, dirigindo a igreja, no pastoreio, a oportunidade de auxiliar o nosso ministério hoje que nós pertencemos, a Assembleia de Deus, a DCMI, Missão Integral, aqui em Colombo, nosso presidente, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Pela misericórdia do Senhor, eu dirijo junto com a minha esposa uma das nossas congregações. O pessoal olha para nós e não imagina o que nós passamos, não imagina qual foi o tamanho do deserto, não imagina qual foi a forma com qual Deus nos preparou. E é naquele momento ali, Deus falando através daquele homem ou daquele anjo, não sei, para ela, dizendo que tudo porque nós passávamos aqui, e era o propósito dele. Ele estava trabalhando conosco, nos lapidando. Sabe que o deserto é a escola de Deus, né? O deserto é onde Deus te lapida, o deserto é onde Deus te molda para o projeto maior que Ele tem para a tua vida. Às vezes nós não entendemos porque estamos passando por aquilo, não entendemos porque estamos passando por aquela dificuldade. Mas às vezes Deus tem que vir e falar: olha, você vai passar pelo deserto porque eu tenho algo maior para você. Eu tenho uma promessa para se cumprir na tua vida. Você precisa ser lapidado. Nosso casamento precisava ser lapidado, a nossa família precisava ser lapidado, a nossa união precisava ser lapidada, e nós precisávamos passar por aquela experiência, mais ou menos como Jó passou pelas suas experiências, né? Antes conhecendo Deus de ouvir falar, e ao final da caminhada ele podendo falar que conhecia Deus de ver. E assim a gente precisa. E aquele homem começou a entregar todas as mensagens de Deus para nós naquele momento, usando pela minha esposa, né? E é algo maravilhoso, majestoso. Meu cunhado chega próximo, minha esposa em choro. Meu cunhado se assustou, né, por ver aquele homem segurando a mão da minha esposa em meio à rodoviária lotada, e aquele homem chamou ele pelo nome. Não tem como negar que fosse Deus. Como é que alguém chama alguém pelo nome sem sequer conhecer? Aquele homem olha para o meu cunhado e chama ele pelo nome. É uma comprovação de tudo que estava acontecendo ali. Era direção de Deus. E eu sei que minha esposa conta que ao despedir, ele olhou para minha esposa e falou assim: para que você saiba que sou eu que estou falando com você, minha filha. Eu vejo em suas mãos um neném. Esse neném será uma menina e o nome dela se chamará Vitória, para simbolizar toda a vitória que vocês tiveram pela essa luta. E foi embora da maneira que ele chegou, da maneira que ele apareceu, ele foi embora. E na rodoviária mesmo, minha esposa me liga, e eu em casa, na cama, triste, só esperando a próxima, né? Falando: agora por que será que vai acontecer? Será que vai ser uma trombose na outra perna? Será que vai ser... Não sei. Eu tava esperando alguma coisa que acontecer e eu voltar pro hospital de novo. E aí ela me liga dizendo assim: acabou. E eu não entendia o que acabou. Ela falou: acabou. Aí ela contou que Deus tinha usado essa pessoa, esse homem, esse anjo, falar para ela as mensagens, e ele disse para ela que tinha chegado ao fim e que nós iríamos receber uma grande bênção, e essa grande bênção era prova de que Deus estava nesse vento, nessa tormenta, e essa bênção seria a nossa filha, e dando até o nome dela. Eu sei que depois daquilo eu não voltei mais para o hospital. Depois do dia 3 de dezembro que eu saí do hospital, eu não voltei mais. A recuperação foi só... não fácil,
mais alegre. As dificuldades, quando você passa com fé, com certeza do propósito de Deus para a tua vida, elas não são fáceis, mas elas são baseadas em momentos alegres também, porque você vê o agir de Deus. Não é fácil uma pessoa como eu, um homem como eu, ser tratado, limpado por outra pessoa, por minha esposa, que minha esposa então tinha 30 anos de idade, se não me engano, 20 e poucos anos de idade na época. Eu não fiz o cálculo agora aqui, minha cabeça não consegue lembrar. E ser limpado por ela, ser tido asseio por ela. Não que isso seja inferioridade, mas nós, homens, se sentimos assim. E tudo isso que passamos, tudo isso que Deus nos colocou nesse deserto fez para me mostrar que nós sem Ele não somos nada, e que todos nós primeiro dependemos de Deus e depois um depende do outro. E eu entendi muito forte isso, dizer que é melhor que sejam dois do que um, porque quando um cai o outro levanta. Esta mulher a qual Deus me deu foi usada por Ele não só para me apresentar a Cristo, porque aceitei a Jesus por intermédio dela, mas também por estar comigo, me ajudar em todas as batalhas que nós tivemos. E a nossa união foi mais fortalecida e saiu mais forte depois desse deserto, dessa enfermidade. É certo que não foi fácil, mas foi gratificante. Deus agiu tremendamente em nossas vidas, tudo deu certo, desde a área financeira, desde de problemas, porque eu tive que fiquei encostado pelo INSS. As contas do INSS eram difíceis de ser pagas automaticamente, né? Se demorava às vezes 2, 3, 4 meses às vezes para ser pago. Para mim foi tudo rápido, tudo certo, tudo na ordem certa, e nós não nos apertamos no sentido de necessidade, né? As necessidades foram atendidas. Saímos vitoriosos dessa batalha. 6 meses depois, algo maravilhoso, 6 meses depois, exatos 6 meses depois de toda essa turbulência da enfermidade, a minha esposa foi fazer um exame e descobriu que estava grávida. Ali foi uma explosão de alegria. Certo que Deus tinha esse propósito mesmo para se cumprir em nossa vida. 6 meses depois nós descobrimos que ela estava grávida. E é importante dizer que a cirurgia que eu precisava fazer para tentar corrigir o problema de fertilização não foi feita. Foi um milagre de Deus. Deus agiu com um milagre. 6 meses depois nós descobrimos que ela estava grávida. E é claro que eu tive total certeza que o que ela tinha em seu ventre era a herança de Deus, bênção de Deus para nossa vida, e que era uma menina e que o nome dela ia se chamar Vitória. Por mais que alguns questionassem, né, falassem, mas será que é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Nós dizíamos, vai, Deus falou, Deus prometeu e Deus vai cumprir. E quando nasceu uma menina e ela se chamou Vitória. Ela é a vitória da nossa vida. Hoje nós completamos 8 anos desse processo todo. Minha filha hoje tem 6 anos, completados em março desse ano. Em março do ano que vem ela fará 7 anos. Se você botar nos cálculos do período da cirurgia, contando 6 meses, mais 9 meses de gestação, você vai ver que dá certinho a idade dela. Deus é fiel. E hoje nós comemoramos essas datas que simbolizam o que Deus fez na nossa vida, para que a gente nunca mais esqueça que Ele é Deus na nossa vida. E Ele é Deus na tua vida também. Creia. Não importa o deserto que você está passando. Passe. Deus está te colocando ali
para te moldar, para te ensinar, para trabalhar, para te lapidar, e você vai sair vitorioso. Não desista, não morra no deserto, não morra, não morra. Sabe como é que você morre no deserto? Quando você murmura, quando você não acredita nos planos de Deus, quando você não acredita na ação de Deus, nos milagres de Deus, aí você morre no deserto. Então eu digo para você, não morra no deserto, enfrente o deserto, passe o deserto, vença, nós vencemos. A vitória é garantida. Minha casa hoje é um pedacinho do céu. Deus não mandou outro filho. Deus ainda nos não agraciou com uma outra bênção da sua herança. Minha esposa não faz uso de remédio. Deus nos mandou a vitória. Ela é uma bênção em nossas vidas. Ela é uma bênção na minha vida, na vida da minha esposa. Ela é uma bênção. E a gente entende cada vez que eu olho para ela que ela é um milagre de Deus, que Deus fez um milagre na minha vida, que Deus agiu tremendamente para que isso fosse possível. E hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco dessa história, há 8 anos atrás. Deus abençoe a tua vida. Eu desejo muito mesmo que Deus abençoe tremendamente vocês, e confie e creiam que Deus prometeu, Deus cumpre. E o deserto é a escola do Senhor. Passe por ele com resiliência. Não se dobre. Se mantenha firme. Se mantenha dentro do propósito de Deus. Veja os pontos positivos em meio àquilo que não parece ser nada positivo. E Deus vai realizar sim. Vai te dar vitória. A terra prometida está ali, mas você tem que passar o Jordão ainda. Deus te abençoe. Que a tua casa seja um pedacinho do céu. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história.